Olá, pessoal, bom dia. Olá, Opa, Paulo, bom dia. opa, bom dia. Vamos testar o som. O som tá bom para você? Tom, um, dois, três, tá ótimo. Beleza? Que ótimo, ótimo, Verusa. Ai, tudo bom? Tudo certinho, prazer estar aqui com você. Estou vendo aqui a Liliane já entrou, Liliane Pinheiro. Bom dia, Liliane. Isso, Liliane, Coelho, Thaisa Coelho, eu acho que é a Ana Alice. Paula, Alice. Ai, gente, O que pessoal está delícia. chegando. Tá chegando. O pessoal está chegando. Muito bem. E eu já estou aqui também e você também. Isso aí. Paulo, mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar seu conhecimento aqui nessa oportunidade. Como eu te falei, é uma série curtinha, são 3 vídeos. A sensação que eu tenho 4 meses depois do turbilhão, vou te falar um pouquinho como é que eu estava, né? Dia 20 de março nós fechamos a cafeteria. Estávamos vindo de um final de semana que eu olhei assim, estava dando volta de gente na cafeteria, assim, falei, uau! Dia 1º de abril assinaria o contrato para mudar de local, construir uma cozinha maior, para um lugar maior. E aí veio o coronavírus, né? E foram 4 meses de, olha, pá, 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 meu Deus do céu. Então, a ideia agora desses bate-papos é a gente voltar um pouco para o empreendedor, para a pessoa, dar uma olhadinha no comportamento empreendedor, né? Que eu acredito que foi muito importante. Eu revisitei livros, vídeos, então eu gostaria de compartilhar a sua ajuda para isso, né? Que você foi uma das pessoas que me ajudou muito a entender como é importante ter esse olhar para o comportamento empreendedor, né? Até então eu tinha um monte de técnicas e tudo. Quando eu comecei a olhar para o meu comportamento, e isso foi muito importante para a minha evolução profissional. E até pessoal, isso acaba reverberando para o pessoal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí. Então, gente, mais uma vez, obrigada pela presença. O Paulo é pedagogo com especialização nas áreas de gestão de pessoas, gestão da qualidade, gestão empresarial. E ele é um desenvolvedor de líderes. Você pode falar um pouquinho, Paulo, o que é Bem. um desenvolvedor de líderes? Muito bem. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela sua manifestação agora, né, sobre se eu te ajudei. Que bom que eu te ajudei, né? Na verdade, a gente sempre ajuda as pessoas quando a gente se dispõe a fazer diferença na vida das pessoas. E eu tenho como propósito de vida dar esse apoio às pessoas para que elas possam cumprir os seus propósitos, né? Cada um tem o seu propósito, mesmo às vezes inconscientemente tem um propósito. Uhum. Às vezes não está ainda esse propósito manifesto, não está consciente, mas eu acredito que todos nós temos um propósito. E se a pessoa não identificou ainda, ela tem que trabalhar nesse sentido, de identificar o propósito dela, que é o propósito de vida que faz com que ela estabeleça metas, que ela se planeje, que ela queira se inventar, se reinventar, mudar, se adaptar. É tudo que está vindo aí de palavras novas, na verdade elas não são novas, são antiquíssimas, Uhum. né? Todo esse processo, nós vamos falar um pouco disso, o Sim. que é inventar, reinventar, se inovar, criar e tal, vamos falar um pouco disso. Então esse é o meu propósito de vida. Então quando eu faço atendimento individual, quando eu faço atendimento coletivo, quando eu dou um treinamento, quando eu vou estudar, vou fazer um treinamento como aluno, tudo isso está voltado para a busca de cumprir o meu propósito de vida. E eu descobri isso, eu faço isso desde muito novo, né, desde muito jovem eu faço isso, mas eu só descobri conscientemente há alguns anos que esse era o meu propósito de vida. E aí quando eu descobri isso, eu falei, caramba, que legal isso. E aí eu descobri que eu faço isso há muitos anos. Então, melhor ainda, né? Então, nessa trajetória, errei muito, tive que ajustar muito, tive que me reinventar muitas vezes, né? Ah, E aí, com os erros, com os acertos, eu ganhei, e com os erros eu aprendi. Então, isso ganhei aí. de novo. É. Ganhei também. Essa é uma frase do Mandela, quer dizer, é o resumo de uma frase do Mandela, né? Quando eu saio vitorioso, quando eu acerto, eu ganho, e quando eu erro,
ou perco, eu aprendo. Aprendo. Então, a gente está sempre ganhando. Se a pessoa tiver esse olhar, está sempre... Que foi o que você fez, né? Esse olhar para dentro, muitas vezes, ele é importante, é necessário, né? Então, você pediu para eu explicar o que é desenvolvedor de líderes. De certo modo, eu já expliquei. É isso. É isso. Né? É ajudar os líderes a cumprir o seu propósito de vida. Ajudar os líderes a descobrir o seu propósito de vida. Ajudar os líderes a fazer com que eles ajudem os seus liderados, desenvolvendo neles o processo de liderança também. Porque situacionalmente, em algum momento, cada um de nós vai precisar liderar. Sim. Não tem escapatória. Em algum momento, qualquer um de nós vai liderar. Sim. Porque em alguma coisa eu sou expert. Cada um é expert em alguma coisa. Então, no momento, aquela pessoa vai ter que colocar adiante e conduzir os outros para fazer aquilo que precisa ser feito, porque ela é expert e naquele momento tem que ser feito aquilo. Então, em algum momento, todos nós vamos liderar. Então, desenvolver líderes é nesse sentido, é provocar os líderes para que façam o melhor que podem fazer no momento que tem que ser feito. Sim. E isso é mágico, né? Isso é legal. Né? Descobrir o que precisa ser feito no momento que tem que ser feito. Porque nada mais angustiante fazer algo que não precisava ser feito. Sim. Gastou energia, gastou tempo. Não saber para onde ir. Pois é, não precisava. Mas agora, identificar o que precisa ser feito e fazer no momento que tem que ser feito e do melhor modo, aí é fantástico. Fantástico. Eu gosto de citar uma frase que está lá no livro do James Hunter, que é uma metáfora, uma parábola que ele conta naquele livro, O Monge Executivo, e ele tem uma definição lá de liderança que eu gosto muito, que é: liderar é fazer com que as pessoas façam entusiasticamente aquilo que precisa ser feito. Olha que fantástico. Fantástico. Liderar é fazer com que as pessoas façam entusiasticamente aquilo que precisa ser feito. E então fazer o que precisa ser feito já é bom, mas fazer com entusiasmo é melhor ainda. Melhor ainda. Porque o entusiasmo, ele movimenta as pessoas. E aí eu gosto de definir o que é entusiasmo, né? É uma palavra que vem do grego, significa ter Deus dentro. Né? Imagina uma pessoa que faz, né, considerando que tem Deus dentro, que aquilo que ela vai fazer diferença na vida das pessoas. É forte. É forte. É forte. Eu tenho dito aqui nas lives, em algumas lives, eu tenho dito o seguinte, que não importa para quantas pessoas nós estamos falando, e não importa quantas pessoas você vai atingir. Se atingir uma, já fez uma grande diferença. Diferença, bacana. Né? E essa questão da liderança parece que é algo muito assim, né? Liderança e tal, grande corporação. Mas assim, até numa das perguntas aqui, que eu tenho algumas dúvidas, eu gostaria de voltar, porque esse papel de líder é fundamental, foi fundamental, está sendo fundamental agora. Seja um microempreendedor, seja porque parece que é algo muito distante. Nossa, líder é aquele cara da multinacional. Não, é aqui, o microempreendedor. Às vezes é aquele cara que está com um colaborador, um funcionário ajudando ele, né? É a liderança que você fala, né? Em algum momento a gente vai ter que comandar algo, né? Comandar alguém, liderar, né? Liderar. Inspirar pessoas, entusiasmo. Vamos lá, vamos fazer. E você falou de liderar uma pessoa. Se tem uma, já tem duas. Sim. Porque se tem uma, já tem duas. Porque tem a própria pessoa. A própria pessoa. Então, a autoliderança, aliás, a liderança começa pela autoliderança. Há pessoas que discordam que não existe autoliderança. E aí eu discordo de quem discorda. Porque, na verdade, quer dizer, discordo não, mas eu tenho a minha opinião. Autoliderar é o primeiro passo da liderança. Sim. Se eu não estou equilibrado comigo mesmo, olha a dificuldade que eu vou ter de equilibrar as outras pessoas. Porque liderar é equilibrar, harmonizar os diferentes. E eu gosto muito de um exemplo, e eu ouvi não sei de quem, não é meu isso, mas eu ouvi não sei de quem, e há muitos anos eu ouvi isso, que liderar é ser um maestro. O que o maestro faz? Ele harmoniza os diferentes. Porque numa orquestra ou num coral, e aí ambos têm um maestro,
Uhum. Existem instrumentos diferentes, com tons diferentes, com sons diferentes, que entram em momentos diferentes. Num coral é a mesma coisa. São naipes diferentes, com tons diferentes, que entram em momentos diferentes. Então, o líder é aquele que consegue lidar com pessoas que são diferentes, e todas elas são diferentes. Sim. Às vezes, o mesmo naipe, isto é, no mesmo setor, mas cada um é diferente. Então, liderar é justamente fazer isso, harmonizar os diferentes. Esse é o grande papel do líder. Harmonizar os... E ele também, e cada um de nós, é interessante que cada um de nós somos diferentes em momentos diferentes. Nós não somos a mesma pessoa linearmente. Nós temos momentos de pico. Pico de entusiasmo, pico de desânimo, pico de ânimo, pico de alegria, pico de tristeza. Humanos, então, né? Aí, somos humanos. Né? Então nós precisamos harmonizar primeiro nós mesmos. E aí nós conseguimos harmonizar os outros. Né? Extrair, né? Aí o Lorival, que está... professor Lorival. Aí, foi Lorival. Na graduação, lá na... foi? Que legal, que legal. Ele é amigo meu lá na ESESP. Então, é extrair o melhor de cada um. Esse é o grande papel do líder. É extrair nem aquilo que a pessoa, nem ela mesma sabia que ela tinha. Olha que legal. Bacana. Né? Então, esse é o papel do líder. Uhum. E aí eu vou começar aqui uma provocação. Faz favor. Liderar à beira do apocalipse? Pois é, pois é. Olha reinventar, só. Né? O reinventar. Pois é. O primeiro áudio que eu te mandei, eu falei que você me ensinou a questão do incômodo, né? Que o incômodo é o primeiro passo para a gente. Depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão do incômodo. Eu adoro essa comparação. E aí me incomoda a questão do reinventar vendido como algo mágico, como algo, né? Coelho da cartola. E algumas pessoas, né, às vezes, pegando o gancho do desânimo também, que bateu muitas vezes, vontade de virar e falar, fechar isso, esperar fechar. Nossa, você precisa se reinventar. E para mim, o empreendedor, eu como empreendedora, o tempo todo a gente está fazendo isso, né? Isso aí. E algumas pessoas me procurando também com um pouco de apatia, falando, caramba, eu não estou conseguindo reagir, eu não consigo ter esse olhar criativo. Isso me incomodava porque a mídia ela está divulgando isso como, nossa, como se fosse algo simples. E aí você me brindou com com uma definição, não sei se é uma definição, um conjuntinho ali de tarefas, né, Veruz? Olha, reinventar requer avaliar a situação, estabelecer novas metas, replanejar, compreender os desafios e associar-se àqueles que vão efetivamente contribuir. Então, isso é praticamente o quê? Um modelo de gestão. Né? Isso é um modelo de gestão. É isso aí. Vamos lá. Assim, vamos lá. Vamos começar pelo... Requer avaliar a situação. O líder está no apocalipse. Tá. Então, eu vou antecipar um pouquinho. Vamos destrinchar a primeira palavra, reinventar-se. Reinventar-se. Re também já é um prefixo de algo que já aconteceu. Né? Ressignificar, refazer. Então, é um prefixo de algo que já aconteceu. Então, reinventar-se é um prefixo. O re é um prefixo de inventar-se. Né? Nós estamos nos inventando desde que nascemos. Nós somos criados, né? E para quem crê a imagem e semelhança de Deus, né? Nós nascemos, todo o processo e tudo mais, nós somos criados. Mas nós não somos seres prontos. Nós somos seres em acabamento. Nós somos um vir a ser, na verdade. Então nós dependemos o tempo todo desse processo de criação, de cocriação. Deus não nos entregou o mundo pronto. Né? Ele nos entregou, pois, e pediu que nós, né, conseguíssemos dar continuidade. Muito bem. Então, inventar é criar um novo modo de ser, uma nova tecnologia, um novo processo. Vamos pegar como exemplo. A comunicação sempre existiu, do seu modo. Mas olha quantas coisas foram inventadas para melhorar o processo de comunicação. Vamos olhar só esse processo, só a comunicação. Olha quantas coisas. Como é que o homem se comunicava antes?
né? Nós podemos dizer que foi o sinal de fumaça. Mas antes do sinal de fumaça teve um outro processo de comunicação. Teve tambor, não sei se veio antes ou depois da fumaça. Né? Enfim, e aí teve o bilhete, a cartinha que era entregue, levava dias, às vezes meses, para chegar a cartinha para alguém. Depois veio o telégrafo, depois veio. E foi por aí. E chegamos hoje nesse processo de comunicação, que hoje somos nós dois aqui nos falando à distância e o mundo está nos ouvindo. Quer dizer, ontem nós estávamos com a gente. Como? E vai ficar gravado. E vai ficar gravado ainda. Olha só, olha o processo de invenção, né? Criado processo para atender a uma necessidade que já existia desde que o homem é homem, a necessidade de comunicação. Essa é a necessidade. Aí podemos falar necessidade de transporte, como é que o transporte foi inventado, foi evoluindo e tal. E o reinventar é melhorar o processo que já existe. É fazer de um novo modo. Né? E esse novo modo está na tecnologia, está no ser, está no ter. Eu posso criar novos modos de ter aquelas coisas que eu quero ter. Está nos processos, eu posso reinventar o processo de fazer as coisas. E você lá atrás, logo no início, você disse que você parou há 4 meses e tal, e nesses 4 meses você teve que ver uma série de... Você olhou para dentro. Isso é reinventar-se. Então não é palavra mágica, não acontece de uma hora para outra. Isso aí. Ela como eu disse, é um processo. Né? Então, na verdade, a mídia traz muito isso, e tem muitas pessoas utilizando essa palavra né, sem o peso devido, ou com o peso devido, mas sem a orientação de como fazer isso. Então, o processo de reinvenção depende de alguns elementos. Ele depende, eu vou falar de trás para frente, né? Ele depende de inovação, depende de criatividade, ele depende de, vou até olhar aqui, aceitação, e depende de vontade. Por que eu falei de trás para frente? Porque se não tiver vontade, nada acontece. Se eu, Paulo Roberto Lisboa, não tiver vontade de fazer as coisas, eu simplesmente não faço. Eu costumo dizer o seguinte, também não é uma frase minha, é uma frase dos gregos antigos, dos filósofos gregos, que diziam o seguinte, a inteligência é um farol que ilumina o caminho. Ponto. Mas ele completa. Mas é a vontade que me faz caminhar. Eu ouvi essa frase há quase 40 anos da boca do professor, eu acho que 40 anos, da boca do professor Luiz Antônio Marins. Né? Numa palestra que eu vi lá no estado do Rio, eu vi a palestra do Marins. Essa frase ficou na minha cabeça. Na hora eu anotei, eu sou de anotar as coisas. Eu anotei, eu acho que nunca mais eu li essa frase, porque ela introjetou. Eu falei, olha que legal. A inteligência é o farol que ilumina o caminho. Ponto. Mas é a vontade que me faz caminhar. Se eu não tiver vontade, eu não crio. Quer dizer, eu não aceito, eu não crio, eu não inovo. E eu disse que eu falaria ao contrário. Eu falei de inovação, criatividade, aceitação e vontade. Então eu tenho que ter vontade para aceitar. Tem gente que não aceita porque não tem vontade. É fato consumado e ela não aceita. Até Jesus teve que aceitar. Na cruz ele falou assim, consumatum est. Quer dizer, está tudo consumado. Ele teve a vontade de fazer a vontade de Deus e ele aceitou aquilo. Né? Então a aceitação tem que ser algo, assim como a vontade, inerente às nossas vidas. Porque se eu não tiver vontade, as coisas não acontecem. Eu me matriculo num curso, vou no curso, mas eu não tenho vontade de aprender, eu não aprendo. Não aprendo. Não tem jeito. Né? Quando eu sou criança, é diferente. A criança, ela aprende mesmo sem vontade, porque vai entra por todos os poros, né? É interessante isso. Mas quando ela vai crescendo, ela vai tendo vontade ou não. Se ela tiver vontade, a coisa vai e os caminhos se abrem. Por que na mesma sala, com o mesmo professor, com a mesma disciplina, mesmo tom de voz, tudo igual, tem gente que aprende e tem gente que não aprende? Isso não está ligado exclusivamente à inteligência. Está ligado muito mais à vontade do que à inteligência. Eu vou dar um exemplo aqui.
Eu tenho uma família que é muito minha amiga, uma família lá de Petrópolis. E um dia conversando com o seu Carlinhos, o pai, ele já é falecido, ele falava assim, eu não vou nem dizer o nome aí, como fica gravado, né, os filhos poderão ouvir. Fulano de tal é muito inteligente. Ele aprende o que quiser sem esforço nenhum. Já o fulano de tal, ele precisa se esforçar muito para aprender. Ele tem que exercer muito vontade, então ele é esforçado, ele estuda, ele fica de madrugada e tal. E os dois são muito bem-sucedidos. Naquele momento, o seu Carlinhos, que é o semi-analfabeto, né, motorista lá de caminhão, pedreiro, fazia só serviço bruto, olha a sabedoria dele. Ele sabia exatamente o que cada filho fazia, o que cada filho... E ele oferecia aos filhos aquilo que cada um precisava. Ele deu oportunidade aos dois, e os dois aproveitaram muito bem as oportunidades. Os dois são vivos ainda, os filhos são muito bem-sucedidos. Um, muito inteligente, aprendia sem ter que colocar muito peso na vontade. O outro, um pouco menos provido de inteligência, mas como tinha muita vontade, ele desenvolveu. Então a vontade faz toda a diferença. E aceitação dos limites. Um aceitava o seu limite no sentido de que eu aprendo muito rápido. O outro aceitava o seu limite que não aprendia muito rápido. Então ele tinha que se esforçar um pouco mais. Uhum. Então, aceitação. E aí vamos para o segundo ponto, que é a criatividade. Reinventar, inventar ou reinventar depende muito de criatividade. E à medida que eu sou criativo, que eu busco novas maneiras de fazer, eu consigo inovar. Então a criatividade também depende a inovação, desculpe, depende da criatividade, que depende da aceitação, que depende da vontade. E todas elas dependem, né, que nós coloquemos a serviço do outro a nossa inteligência, que já vem conosco. Essa já vem conosco. E é interessante que, voltando, né, essa fala que vende-se muito apenas, o reinventar apenas como um processo criativo. E criar algo novo. E você traz para a gente que tem inovação. E inovação não é criar algo novo. Inovação é o olhar diferente para algo que já existe. Isso, né? Isso. Não precisa fazer ser de um modo diferente. E às vezes é algo pequeno. É algo... Eu gosto muito de usar o Nubank, né? O Nubank foi lançado em 2014, 2013, já tinha um monte de cartão de crédito. Foi o olhar novo para algo que já existia. E que olhar, né? Resolveu um monte de coisa. E que olhar, olhar. Né? Então... Vamos pegar até um exemplo aqui do Estado, né? O PicPay, que foi criado aqui na Serra, aqui no Espírito Santo, foi criado. Já havia um monte de modelos de forma de pagamento, né? E esses três rapazes, resolveram criar um jeito mais diferente ainda. Né? Então, inovar, às vezes, é melhorar aquilo que alguém já fez. Isso. Nossa, muito bacana. Inovação, criatividade, aceitação e vontade. Muito bom. Então, pegando esse gancho aqui, avaliar a situação. Eu tenho... e você perguntou. Isso, você perguntou de avaliar, Isso. Avaliar a situação. Isso. Porque, assim, teve um momento que eu tentava entender o que estava acontecendo. Chegou uma hora que eu virei e falei assim, eu não quero entender o que está acontecendo. Desci um pouquinho mais. Não sei se tem a ver com isso. Assim, olha, deixa eu só ver aqui, qual é a nossa situação. Né? Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, isso daí, o que você fez no início é isso mesmo, é olhar para dentro, avaliar a sua situação, o seu momento, e no caso ele está falando da sua empresa, não só de você, pessoa física, mas também da sua pessoa jurídica, avaliar o que eu posso fazer. Vamos pegar um exemplo até de um concorrente teu, né? A Starbucks. Né? Opa! Uau! Opa! Olha só, muito bem. A Starbucks, ela teve que se reinventar sendo a potência que é. Né? Ela tem milhares de cafeterias mundo afora e ela fez um movimento, em 30 dias, ela se reinventou no mundo todo. Que é muito difícil para, né? É um transatlântico, né? É um transatlântico. Isso, exatamente. Legal você trazer esse exemplo. Um barquinho a remo, ele vira muito mais rápido. Um transatlântico, ele leva, às vezes, horas para virar, né? 360 graus, para voltar para o porto.
né? E no caso aí nem é 360 graus, às vezes é 320, 340, 180, não sei, né? Não, aliás, 360 vai continuar no mesmo rumo, né? Tem que ser no mínimo 180. Muito bem, né? Ou no mínimo 359. Né? 360 volta para o mesmo lugar, mas às vezes é 359. Você percebe que se você virasse para o outro lado seria só um, né? Mas às vezes tem gente que dá toda uma volta para chegar quase ao mesmo lugar. Mas vamos voltar à questão do avaliar. Quando eu avalio, eu tenho que fazer uma avaliação primeiro do que está próximo de mim. E quem está mais próximo de mim sou eu mesmo. Bom, o que me trouxe até aqui? O que me trouxe até aqui, aliás, a Gisela até falou disso ontem, o que me trouxe até aqui não me levará para onde eu quero ir. O que me trouxe até aqui, me trouxe até aqui. Só que para eu chegar onde eu quero ir, aliás, eu tenho que avaliar se eu quero ir para onde eu ia. Sim. Esse é o momento também de avaliar. Por isso que tem empresa que está fechando, e legal que está fechando. Fecha, paralisa. O que você fez, você não paralisou. Você paralisou o presencial e começou a fazer um outro tipo de atendimento. Aí voltando à Starbucks. A Starbucks fez isso. Ela, o pessoal não pode mais vir presencialmente. Então nós temos que começar a levar café na casa delas, no escritório delas, na empresa delas. Levar, ao invés de trazer o cliente até onde nós estamos, nós precisamos ir, aí a música do Milton Nascimento, né? Ir aonde o povo está. O povo está. Né? Ir aonde o cliente está. E aí eles tiveram que criar. E aí tiveram que criar uma nova logística, novas embalagens, mudar a logística deles, né? Mudar toda a logística deles, mudar o layout interno. Como? Treinamento, dificílimo fazer isso. Um desafio enorme. Um desafio enorme. Só que aí, olha só como é importante ter esse olhar para dentro, mas ter olhar para fora. Então, é importante, e como eles estão no mundo todo, em inúmeros países, eles conseguiam, eles já tinham esse olhar. Como começou lá na China, e eles tinham Starbucks na China, isso daí pode ir para outros países. E rapidamente começou a ir para outros países. Então, eles começaram a fazer alteração em países onde não tinha chegado ainda. Então, eles começaram a fazer um movimento de mudança. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Aqui no Brasil, antes de chegar a pandemia no Brasil. Por isso que é importante esse olhar também para fora. O empreendedor ou a pessoa que se enche de certeza e o que ela já sabe é suficiente, aí ferrou. Nossa. Aí o negócio fica difícil. Então, esse processo de avaliação, primeiro que ele tem que ser constante. E aí lá no início você falou algo que eu gostei muito, que é verdade, eu quero corroborar com isso, que é o seguinte: a reinvenção não começou agora, a inovação não começou agora. A inovação acontece desde que o homem é homem. A roda nem sempre foi redonda, mas teve gente que lá atrás negou-se a usar a roda redonda, continuou com a roda quadrada ou a roda retangular e tal, que não era roda, era outro processo, né? Que demandava muito mais esforço de movimento, mas teve gente que não aceitava. Aliás, tem gente que não aceita que o homem foi à Lua. Né? Quer dizer, então esse processo de aceitação que eu estava dizendo depende de vontade. Se eu não tenho vontade, eu não aceito. Se eu não aceito, eu não crio. Se eu não crio, eu não inovo. Se eu não inovo, eu não reinvento. Se eu não reinvento, eu não mudo. Quer dizer, então entra num círculo vicioso ao invés de entrar num círculo virtuoso. O círculo virtuoso é justamente aquele que permite a mudança. E aí, pegando a palavra mudança, né? Tem várias palavras antigas que estão sendo trazidas agora como novas, e não são novas. Né? Mudança, reinvenção, invenção, adaptação, né? Criatividade, são palavras que estão lá atrás. Né? Aí o Lorival falando, né? Tem gente que acha que a Terra é plana. Pois é, então, essa negação, né? do ser, da existência. Né? Então, da pandemia até, né? Desse modelo. Então tem gente que não está aceitando isso, quer dizer, e aí nós temos que aceitar que tenha gente que não aceita. Nós, vou repetir, nós precisamos aceitar que tem gente que não aceita.
né? E como? Então, tem gente que não aceita por que o outro torce para o outro time e não para o time dele. Eu tenho que aceitar isso, né? E até E aí, assim, os no final da... clientes também, sabe? Essa questão da aceitação, não tinha pensado nisso. Eu tenho muito cliente que está indignado que a gente fechou o presencial. Indignado. Pois é, E, pois é. então, assim, E aí tem que aceitar quem eu não aceito. tem que aceitar. Tem que aceitar quem não aceita. Claro, e aí... Filho, não dá. E aí você vai falar das suas razões e ele vai aceitar as suas razões ou ficar com as dela, com a dele, né? E se ficar com a dele, Exatamente. né? Seja feliz. Se você Seja é feliz com isso. Aliás, essa frase incomoda, né? Se você é feliz com isso, me satisfaz. Você vai colocar na cabeça dele essa interrogação. Será que eu sou feliz com isso? Defendendo, né, até a morte as minhas convicções? Porque eu costumo perguntar nos meus treinamentos, né, às vezes nas palestras, né, o que mais atrapalha o homem? É a certeza daquilo que ele sabe ou é ele não saber algumas coisas? E há pessoas que falam, é não saber algumas coisas. Não, o que mais atrapalha o homem são as certezas. Porque quando ele está certo de algumas coisas, ele não se abre para novas coisas. Né? E se ele não se abre para novas coisas, ele não se abre para mudança, ele não se abre para aceitação, ele não se abre para o exercício da vontade, ele não se abre para criatividade, não se abre para inovação, né? Não se abre para mudança e vai por aí afora. Né? Então a pessoa cabe. E aí, a frase que você citou aí, que eu te enviei por WhatsApp, né? Ela termina dizendo o seguinte: associar-se àqueles que vão efetivamente contribuir. Né? É uma dúvida. Pois é. Dizem por aí que nós somos a média das 4, 5, 6 pessoas com as quais nós mais convivemos. Olha como isso é forte. Nós somos a média das 5, 6 pessoas com as quais nós mais convivemos. Então, eu sou aquilo que sou a partir do ambiente que eu vivo. Aí eu vou explicar. Então, nós somos de um ambiente familiar. O ambiente familiar nos levou até um determinado momento. E aí chegou um momento que eu pude fazer as minhas opções. E aí eu posso ter feito as minhas opções segundo as minhas vontades. E aí eu fiz uma mudança de percurso ou não. Né? Por exemplo, por que numa mesma família tem filhos que vão para um caminho e tem filhos que vão para outro caminho? Escolhas. São escolhas. Então, eu sou fruto das minhas escolhas. Esse média, eu sou a média, né, com as pessoas com as quais mais eu convivo, resulta das minhas escolhas. Se eu convivo no ambiente que eu convivo, eu fiz uma escolha. E dessa minha escolha, eu tomei algumas decisões. Dessas minhas decisões, eu vou obter alguns resultados. Então, eu quando estou num ambiente aí de palestra, treinamento, eu falo assim, todos nós, aí eu me incluo, todos nós que estamos nessa sala, somos resultados das nossas escolhas. Ninguém é obrigado a continuar fazendo aquilo que fez a vida toda. Ele pode escolher fazer diferente. E se ele escolhe fazer diferente, os resultados serão diferentes. Por que tem gente que escolheu não fechar, né, na pandemia? E aí ela fez uma escolha, tomou uma decisão, não fechou. E alguns foram multados, alguns foram infectados, alguns infectaram outras pessoas. Daqui a pouco você vai ver, daqui a um tempo vai ter pesquisa dizendo que aquela pessoa que andou no calçadão da Praia da Costa, sei lá, de algum lugar aí, o tempo todo sem máscara, feliz e satisfeito, batendo papo com os amigos, ela foi infectada. Ela foi infectada por quê? Porque ela não se cuidou, ela fez uma escolha e gerou um resultado. E se fosse só isso, né, ela gerou um resultado para ela e às vezes ela forçou um resultado para outra pessoa que achou que também não precisava usar máscara e tudo bem. Eu estou dando exemplo da máscara porque a gente tem visto isso direto. É opção. Vai ter gente lá na frente dizendo o seguinte, não falei que usar máscara não precisava, porque eu não peguei nada, eu não me infectei, não infectei ninguém. Sim. Como é que ela sabe que não infectou ninguém? Como é que ela sabe que não infectou ninguém? Não tem, né? Eu posso pegar um outro exemplo. Não tem como, né? Eu posso pegar outro exemplo. O sujeito que anda em alta velocidade. Né? Se essa escolha dele andar em alta velocidade atingisse somente a ele,
Tudo bem não, mas paciência, é uma escolha Sim. dele, que vai gerar um resultado para ele. Mas a quantas pessoas, às vezes, ele afeta? Atropelando, provocando um acidente, né? E às vezes ele sai ileso, né? Ele sai ileso. E eu acredito até que é um aviso, né? Um aviso para ele dizer, cara, toma mais cuidado, vive a tua vida de um modo mais responsável, tal, sei lá. Mas escolha é fruto de uma decisão que gera resultado. Não tem jeito. E aí, voltando à frase, né? Associar-se àqueles que efetivamente vão contribuir. Então, nesse momento, eu tenho que procurar aquelas pessoas que vão contribuir comigo. Se eu procuro alguém que me traz uma informação que não contribui, eu posso até agradecer, mas opa, isso daí não me serve. E aí eu descarto. Eu gostaria de dar 2 exemplos aqui, duas situações que aconteceram nesses últimos meses. Tem uma turma aí do Caparaó, que são empreendedores, tem alguns aqui, o Ulisses, Café Serra Valentim. É impressionante, Paulo. Eles acham que eles aprendem comigo, sabe? Mas eu aprendo com eles demais. E eu consegui, a gente se conectou muito durante esse tempo, a gente conversava, tem umas meninas do Paiol da Bel lá em Una também. E eu não conseguia, às vezes, me conectar com cafeterias aqui da Grande Vitória. E essas pessoas, eu tô falando isso porque assim, parece que assim, a gente tem uma obrigação, às vezes, de se conectar quem está do lado. Não! Sabe? Essas pessoas lá no Caparaó, elas têm os mesmos valores, a gente pensava igual, como é que tá aí e tudo. E eu lembro que logo no início da pandemia, a gente marcou um café também assim, e todo mundo brinca que é todo mundo empreendedor raiz. Paulo, eu fico arrepiada até de lembrar, até hoje. Nenhum deles tinha um sentimento de nossa, eu vou desistir. Era sempre assim, não, segunda-feira eu vou tentar isso, semana que vem eu vou tentar isso aqui. Sabe? É impressionante. E a outra questão que você falou sobre se associar à informação e o exemplo da Starbucks, e remetendo à liderança. A Verus Coffees, no momento da pandemia, eu, o Pedro, que é o chefe de cozinha, e a Joyce, que estava ajudando a gente no atendimento, a gente dispensou, a Joyce já estava com um probleminha de saúde, então achamos por bem, né, que ela ficasse em casa. Claro. E o Pedro, ele trouxe muita informação de outros restaurantes no mundo inteiro. Ele começou a olhar o Instagram como se fosse uma bola de cristal, que previu o futuro. Legal. E como é importante, né? E lembrando da sua fala sobre a liderança. No momento éramos eu, ele e mais uma, Ariane Pimentel. A Ariane, ela cuida do marketing. A Ariane, acho que ela ficou 2 semanas virado com a gente, trabalhando. Então, assim, é um time, né? E essa questão da liderança, né? Olha, não, a liderança está aqui do lado, ó. Está aqui, é o chefe de cozinha que virou e falou, ó, fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo isso, a Europa tá assim e tal. E enquanto eu analisava o cenário interno, ele com o cenário externo, e a Ariane falando, vamos para esse caminho, né? É um time, são 3. É isso aí, é um time. Bacana demais a sua fala sobre a liderança e se associar, né? E o processo de liderança, eles fizeram isso, Verusa, eu não tenho medo de errado, que eu vou afirmar aqui, eles fizeram isso porque tiveram a sua influência. Em algum momento você fez algum movimento de que os influenciou a fazer isso. E eles sentiram que a empresa era também deles. Sim. Né? Eles não eram donos da empresa, mas sentiram que a empresa era deles. E eles foram, então, buscar... exatamente, de pertencimento. Eles foram buscar informações para fazer com que a empresa se mantivesse no mercado. Né? E teve empresa que fechou, disse isso ontem, tenho dito, teve empresas que fechou porque já estava ruim, já estava com dificuldade. Né? E teve empresas que não estavam com dificuldade, mas que não se reinventou, não se permitiu mudar, e vai agora, nesse momento, depois de 4 meses, vai fechar. Porque quis continuar obtendo os mesmos resultados, fazendo do mesmo modo. Essa frase que eu vou dizer agora é atribuída ao Einstein, né? E algumas pessoas atribuem a outras pessoas, mas não importa quem disse. Ele diz o seguinte, o princípio da loucura é fazer as mesmas coisas e querer obter resultados diferentes.
Esse é o princípio da loucura. Porque se eu faço as mesmas coisas do mesmo modo, eu vou obter os mesmos resultados. E aí eu pego por mim. Se eu tivesse esperando abrir o presencial para ofertar o meu trabalho, né, fazer o meu trabalho, eu estava perdido. Né? Então, o que eu fiz? Na primeira semana eu já, né, comecei a reinventar, oferecendo atendimentos gratuitos de mentoria e coach e tal, abri 20 vagas, rapidamente encheram essas vagas, em meia hora, encheram as vagas, aí eu comecei a atendi durante 2 meses e meio, né, essas 20 pessoas, e aí foram surgindo outras pessoas, foram surgindo alguns trabalhos, o Sebrae se reinventou, começou a fazer um trabalho via internet, via online, né, online. Então nós já estamos dando treinamento online, já estamos fazendo, vou fazer hoje à noite, aliás, a 5ª maratona online, né, uma maratona aberta, gratuita. O Sebrae me paga, mas eu estou fazendo, ofertando ao pessoal um conteúdo, né? Hoje eu vou falar de determinação empreendedora, determinação empreendedora. Ontem a Cecília falou sobre deu pane no sistema e agora, né? Amanhã a Gisela vai falar de e agora, o que nós vamos fazer, como reinventar o agora, um tema mais ou menos parecido, cada dia um, até sexta-feira, né? Então, existem oportunidades, agora eu preciso estar atento, né? E aí não cabe só o empreendedor, acaba também como responsabilidade do intraempreendedor, que é o Pedro, que é a Rayane, né? Ariane. Falou? Ariane. Ariane. E Ariane ela é prestadora de serviço, né? Beleza. Né? É isso aí. Então eu tenho que ajudar a minha empresa a se reinventar. Mas antes de ajudar a minha empresa a se reinventar, ou eu sou dono da empresa, eu preciso me reinventar. Né? Eu preciso ter a disposição de fazer esse movimento de mudança. Você falou são só 2, né? O cara que joga tênis, aquele tênis de campo, vamos pegar como exemplo o Guga, que não está mais jogando, né? O Guga era sozinho? Não, ele tinha uma equipe, ele tinha o técnico dele, ele tinha o pai que apoiava, ele tinha torcida, quer dizer, todo mundo faz parte, né? Sim. Então, a empresa, por exemplo, ela tem o seu cliente, ela tem o seu fornecedor, que faz parte dessa equipe, faz parte desse conjunto para a geração de melhores resultados, né? E aí eu quero destacar aqui a importância da influência. A liderança está na minha capacidade, o resultado da minha liderança está na minha competência de influenciar os outros. Quanto maior for a minha competência de influenciar os meus liderados, melhores resultados eu obtenho. Bacana. Isso é condição sine qua non para você ter bons resultados. É influenciar os outros. Né? E o bom líder ele é capaz de influenciar. O bom líder é capaz de influenciar. E o processo de influência me faz com que eu tire o melhor daquelas pessoas que nem elas sabiam que tinha. Já que eu falei de Jesus aqui, eu vou citar de novo. Né? O que Jesus fez? Quem que ele escolheu? Gente, nenhum de nós escolheria quem ele escolheu. Não. Nenhum daqueles homens estavam preparados. Isso era bem... Pois é, olha o time que ele tinha. Que time mais, né, despreparado. Mas o que ele fez? Ele preparou os despreparados. Ele capacitou os despreparados. E aí eles tiveram a preparação. Claro que nós aprofundávamos nisso, vamos perceber que chegou até nós a mensagem dele em função da influência do Espírito Santo e tal. Mas olha só, eu acredito que Deus realmente está presente naqueles que querem fazer algo em benefício dos outros. Eu não começo uma live sem antes fazer uma oração. Seja eu convidado ou seja eu o convidante. Né? Eu antes de começar, eu não começo uma palestra, eu não começo um treinamento sem antes fazer uma oração. Essa oração me faz o quê? Me sintoniza com a divindade e me sintoniza comigo mesmo. Que eu possa, nesse momento, falar coisas que nem eu sabia que eu sabia. Mas Deus sabia. Né? Então, se a gente se dispõe a fazer isso, faz uma diferença imensa na vida das pessoas. Imensa. Certeza. Eu queria tirar mais uma dúvida. Vamos lá. Sobre se eu souber. Estabelecer novas metas. E aí, eu gostaria de citar, lembra desse livro? Opa! O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor.
um livro que assim, virou livro de cabeceira. Eu li de novo durante a pandemia. Para quem não conseguiu ler, porque para a gente aqui aparece ao contrário, né? Mas é O Mito do Empreendedor. Isso é fantástico. Eu gostaria de fazer o seguinte, falar sobre estabelecer novas metas e replanejar, mas antes falar o seguinte, o empreendedor vive no futuro, nunca no passado, raramente no presente. Nossa. É mais feliz quando está livre para construir imagens, e se e quando. Só que o futuro tá meio, né? Esquisito. Incerto. Tá meio incerto. Eu brinco que tá tudo no chão. Tá tudo no chão. E aí, como é que entra se replanejar e estabelecer novas metas? Legal isso, muito legal. Olha só, quando é o futuro, né? Quando se fala de futuro, a maioria das pessoas pensam lá longe, né? 5 anos, 10 anos, 20 anos e tal. E num mundo que as mudanças sejam lentas, dá para você realmente planejar 10 anos, 20 anos e tal. Mas as mudanças estão muito rápidas. Então o futuro é no final do dia de hoje. Eu hoje já mencionei aqui o futuro. Hoje, no futuro, hoje às 18h30, eu vou estar participando de uma maratona, fazendo uma palestra sobre determinação empreendedora. O meu futuro. Então, estou planejado para viver esse futuro. E aí, o futuro hoje do empreendedor é o final do dia, é o final da semana, é o final do mês, é no máximo o final do ano. Quer dizer que ele não vai planejar mais para daqui a 5, 10 anos? Vai. Ele pode desenhar cenários. A Gisela até falou sobre isso ontem. Ele desenha alguns cenários. Ele pode desenhar 3 cenários. O cenário otimista, o cenário pessimista, mais negativo, mais positivo, mais negativo, e mediano. Né? Pode acontecer e tal, vai ser mais ou menos isso e tal. Uhum. E ele se prepara para esses 3 cenários, porque um dos 3 vai acontecer. Né? Com mais intensidade em algumas áreas, com menos em outras e tal, mas... Então, hoje, o futuro, e aí o empreendedor tem que ter esse olhar para o futuro, mas os resultados do futuro, eles acontecem no presente. Vou repetir. Né? Os resultados do futuro, então é no presente que eu construo o meu futuro. É no presente que eu faço ações que vão me levar para onde eu quero. Ninguém vive no futuro. Aliás, é uma frase que diz também o seguinte, ninguém vive no passado porque já aconteceu. Ninguém vive no futuro porque ainda não aconteceu. Então nós vivemos no presente. É no presente que eu faço o que eu tenho que fazer. No entanto, se eu estou querendo chegar aos resultados, vamos pegar como meta, você falou de meta, né? Estabelecer meta. Se eu quero ter uma meta, vamos pegar a meta sua aí. Se você estabeleceu que você quer, ao final do mês de julho, ter um faturamento X, você pega esse faturamento X e divide por dias, aí você tem a quantidade de dias do mês, aí você divide por horas, né? Horas do dia e tal. Então eu tenho que atender no mínimo X clientes por dia ou por hora, para atender X clientes por semana, para atender X clientes por mês, para ter esse resultado. Então você parte a sua meta, mas toda a sua ação vai estar acontecendo no presente. Então é no presente que eu vivo, então é no presente que eu... Só que o meu presente, a minha ação no meu presente, é que vai me levar a esse futuro que eu quero. Então a meta ela tem que estar no futuro, sim. E aí eu volto a dizer, esse futuro pode ser o final do dia de hoje, pode ser o final do... Vou pegar um exemplo claro. Um empreendedor estabeleceu uma meta de faturamento X. Né? Vamos colocar como valor 100, né? Uma meta 100. E ele vai ir acompanhando, dia a dia e acompanhando. Chegou no final do mês, faltavam 2 ou 3 dias para terminar o mês, ele percebeu que faltava 15% para atingir a meta. E no andar da carruagem ele não chegaria àquele valor. Só que como ele estava acompanhando, ele falou o seguinte, eu tenho que fazer uma mudança. Porque na véspera dessa reflexão dele, no final do dia, um cliente desistiu de um grande pedido. Então a meta dele, que estava em 3% para fechar, e fecharia, de repente passou para 15%. Ele perdeu uma venda, né? Então ficou 15%. Como é que eu faço? Né? Ele me ligou e tal, como eu estava prestando consultoria para ele, e aí eu perguntei para ele, falei, o que você está pensando em fazer, fulano? Ele falou, rapaz, eu já pensei aqui, mas eu não sei o que eu faço. Eu falei, você já reuniu a sua equipe? Não. Eu falei, então a primeira coisa a fazer é reunir a equipe e colocar para ela a situação.
Até porque ela sabe que o cliente desistiu, né? O vendedor já deve ter espalhado para todo mundo que ele perdeu uma grande venda. Então você reúne, pessoal, o que, que nós estamos fazendo? E a equipe vai trazer a resposta, né? Então não sou eu que vou dar a resposta. Eu sei o que eu faria, mas eu não estou aí com você, né? Então a minha dica é reúna a equipe. Reuniu a equipe, 5 vendedores, e aí cada um trouxe sua ideia e saíram dali com uma ação. Cada um ligaria nos próximos 3 dias para, no mínimo, 10 clientes que já tinham comprado e, no mínimo, para 5 clientes novos. Conclusão, eles ultrapassaram a meta em 25%. Nossa, Né? Eles conseguiram os 15% e mais 25%. Com ação. Né? Então, ação. Ele não desistiu do que estava lá no futuro, da meta dele, o futuro de 3 dias. Ele simplesmente viu o que eu posso fazer. E aí entrou o replanejamento. Ele replanejou. Claro que aí ele ofereceu desconto para os clientes, entrega imediata, um prazo prolongado, mais prolongado. Ele replanejou o processo dele. Ele replanejou, ele estabeleceu novas estratégias, né? Adotou novas táticas de atingimento dos clientes, já clientes e de clientes novos. É importante esse exemplo que você deu. Estou com uma moça fazendo um trabalho de mentoria e ela chegou com a seguinte queixa para mim, né? Que ela queria clientes novos. E aí eu fiz a pergunta, e seus clientes? Já tive contato com outros empreendedores também, que eles têm muito essa questão do nossa, eu tenho que conseguir cliente, eu tenho que conseguir cliente. E o que você já tem? Você já deu um oi? Ainda mais nesse contexto digital, né? Que é o WhatsApp e tal. É a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Ligar para aquele cliente e tal, cuidar disso, né? A venda... se eu não cuido do que eu tenho, há uma grande probabilidade de eu perder aquilo que eu tenho e não conseguir novo. O novo. Né? Porque o cliente atual, bem tratado, ele traz novos clientes. Sim. É líquido e certo isso, né? Eu trato bem os meus clientes, eles tendem a falar com outros. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte: peça para o seu cliente falar para outros sobre o seu atendimento. Porque o positivo nem sempre as pessoas falam. Então, às vezes, eu tenho que pedir: fulano, você gostou do nosso atendimento? Gostou do nosso café? Gostou do nosso... Nossa, adorei, amei. Fale para 3 pessoas hoje sobre isso. Legal. Olha, 3 pessoas. Né? É uma dica simples que eu tenho dito para muitos empresários. Peça para que... Eu, por exemplo, falo o seguinte: fotografe o seu produto ou com o seu cliente, ou quando ele estiver lá na sua empresa, né? Ou agora nesse processo, fotografe. Olha só, eu fiz aniversário agora no sábado, né? E ganhei de presente da minha sogra um bolo. Sabe o que a chefe que fez o bolo pediu para ela? Fotografa o bolo, a hora que estiver partindo o bolo, fotografa um pedaço e tal. E aí a minha sogra e a minha esposa tiraram um monte de foto e mandaram para ela. Ela vai usar isso daí. Olha só, pedido simples. Quanto custou para nós isso? Nada. Para minha sogra custou só o preço do bolo. Mas fazer isso... exatamente. Fazer isso que ela pediu... Aliás, minha sogra está aí, quero agradecer a presença dela também. Né? Então é simples assim, né? Então, esse processo de reinvenção é tão simples, às vezes não custa nada. É fazer um pequeno movimento e faz uma grande diferença. Sim. Ai, Paulo, a gente está acabando, que dó! Faltam 5 minutos. Pois é. Gente, rápido. Foi ótimo. Ai, olha. Assim, só começar rápido. A agradecer, mas eu vou te pedir uma fala final. Queria agradecer mais uma vez pela presença, a presença de todos aqui. Estou falando, o atendimento da Veruscorp é maravilhoso. Uhul! Ontem a Gisele falou um negócio que eu amei. A gente focar, pensar nas coisas que não vão mudar, né? E aí uma delas é o atendimento, né? A gente não vai mudar para eu gosto de atendimento ruim. Nossa! Ruim! Fantástico aqui. Isso aí. É isso aí. Não, achei fantástico. Foi bom você ter falado sobre isso, né? Porque o que nos diferencia dos demais é isso. Eu posso comparar preço, eu posso igualar preço, eu posso igualar ponto, melhorar ponto, igualar layout, mas o diferencial está realmente no atendimento. Isso faz uma grande diferença.
E aí eu queria te pedir amei, vou até colocar, então, assim, um resumo, né? Você já tinha colocado lá no post, mas você trouxe algo muito importante também, que foi a questão dessas 4 chaves, que a reinvenção também passa, reinventar pela inovação, criatividade, aceitação e a vontade. E aí o que as pessoas falam muito sobre a criatividade, mas é só uma pecinha, né? Desse quebra-cabeça. É só uma peça. Que tem a vontade de fazer, a aceitação do momento presente, do que você tem, das armas que você, dos pontos fortes e pontos fracos até, né? Do que você tem. Eu vou colocar alguns exemplos, né? Quanta gente, eu tenho uma colega lá do Caparaó, olha, meu espaço não comporta mais isso aqui, está dentro da minha casa, e aceita. Então ela fechou e está fazendo um bolo em casa, né? Vontade de fazer, a criatividade, que é um ponto aí, e a inovação. Ok? Falou um pouco também sobre a influência, né? E dicas muito bacanas, né? Falar para 3 pessoas. Essa questão do futuro também ficou bem. Eu gostei muito, né? Porque eu sou uma dessas que vive lá no futuro. Foi muito difícil para mim, né? O futuro estava muito próximo. E aí, é esse o futuro mesmo que eu tenho que planejar? E aí eu gostaria que você, né, dar essa arrematada aí, para a gente finalizar. Ok. Tá. Muito obrigado pelo convite, né? De você manifestar aí que, de algum modo, eu fiz diferença aí no seu processo. E você vem se reinventando há muito tempo, né? 20 anos trabalhando com TI, né? E, de repente, trouxe para fora essa vocação que você tem de trabalhar com café. Né? É um processo de reinvenção. Você começou lá atrás. Lá atrás. Né? E foi chegando o momento, né? É isso daí. Então, pessoal que está aí nos assistindo, comece pela vontade. Tenha vontade de fazer e as coisas vão acontecer. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Tá? Gente, muito obrigada mesmo e até a próxima. Olha, salva aí. Hoje tem, né, live, e eu recomendo muito, ele está fazendo uma série com os comportamentos empreendedores, né? E chamando... Toda segunda, isso. Né? Toda segunda-feira, 19 horas, e toda quarta-feira falando de reinvenção. Toda quarta-feira, às 19 horas também. Tá ótimo. Segunda, 19 horas e quarta-feira, 19 horas. Um grande abraço, salva aí. Tá bom, tá ótimo. Um abraço, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.